Torcedor cruzeirense, você jamais imaginou, deverá ter imaginado, que a queda para a Série B seria uma coisa terrível e duradoura, porque subir para a Série A já é uma situação quase impossível diante dos resultados que o Cruzeiro tem obtido no estádio, das más atuações, troca treinador, entra treinador, entrou um tetracampeão do mundo, Filipão, que já parece que já passou aquele efeito da chegada dele e o time já incorporou a sua estada lá e já voltou à rotina de jogar mal, de decepcionar, de não incomodar o goleiro. O último goleiro a ser melhor em campo contra o Cruzeiro deve ter uns 2 anos, calculo. Sem exagero, sem ironia. O Cruzeiro acaba de empatar por 1-1 com o Figueirense no Mineirão. O Figueirense está na zona de rebaixamento, subiu a 25 pontos. Tem aqueles 6 que ele teria, né, que ele entrou já devendo por causa de uma punição da FIFA. Com 25, ele não vai chegar aos 65 que precisa para subir. 40. Ele falta para disputar 16 jogos, tem 48. Você acredita que ele vai ganhar 40 pontos em 48? 20 em 24? 10 em 12? 5 em 6? Não vai. Pode desistir. Pode, como diria na minha terra lá em Minas, minha avó, minha mãe, pode tirar o cavalinho da chuva. O Cruzeiro, na melhor das hipóteses, ou na menos pior das hipóteses, disputará novamente a Série B em 2022. Eu já tenho minhas dúvidas se será sob o comando do Filipão. Ele foi contratado, dizem que por um projeto de longo prazo. E desde quando o Filipão de hoje, não aquele que foi campeão com a seleção brasileira, campeão mundial em 2002, no último título do Brasil, significa um projeto de longo prazo. Ele veio para estancar a sangria. De fato, a chegada dele, o time parou de perder. Parou. O 5º jogo sob a direção dele, não perdeu ainda. Já não tinha perdido um anterior, né, dirigido pelo Célio Lúcio. Mas também não ganha. Ele ganhou 2 jogos, empatou 3. E de empate em empate o time vai ficando pelo caminho. Não mereceu vencer. Se alguém tivesse que sair vencedor no gramado do Mineirão, seria o Figueirense, na estreia do Jorginho, aquele meia, que era ponta direita no início da carreira, depois virou meia na Portuguesa, no Atlético Mineiro, no Santo André, no Santos, que jogou muita bola, no Fluminense, ele jogou muita bola, o Jorginho, bom jogador, jogou até a seleção brasileira com o Leão, na época, ótimo jogador, né? E foi auxiliar técnico de alguns treinadores aí e assumiu o Figueirense, deu treino, durou uma semana e arrumou um time ajeitadinho, que jogou melhor do que o Cruzeiro, obrigou o Fábio a fazer 2 grandes defesas na partida, ao passo que o Sidão, aquele Sidão que jogou no Audax, no Botafogo, no São Paulo, assistiu ao jogo. O Sidão não fez uma defesa difícil sequer. O Cruzeiro não incomoda goleiro adversário. Chapecoense, CRB, Avaí, Sampaio Correia, Juventude, Guarani, Figueirense. Esses 2 consecutivos, esses jogos. O Cruzeiro não venceu nenhum destes 7 adversários do Mineirão. Nenhum. 7 adversários. Nenhum tem a trajetória dele no futebol. Eu não digo a grandeza, que todo clube tem sua grandeza. Tem a tradição dele de conquistas, de páginas heróicas, como está no hino do clube. Nenhum deles tem. E o Cruzeiro não consegue ganhar desse time. A gente tem que concluir, tristemente, para quem gosta de futebol, para quem torce pelo Cruzeiro, o Cruzeiro mudou de turma. Ele não está mais na turma dos grandes. Ele deixou de pertencer à turma dos grandes. O clube pode ser grande, mas o time... Eu tenho dito, sério, nos meus comentários, o time é pequeno. É um time pequeno, sem capacidade de reação. Já está no seu 4º treinador. E o Filipão, no ano, e o Filipão não parece que vai dar jeito nisso, não. O time parou de perder. Pelo menos luta até o último minuto. Luta. Uma luta sem organização, sem nenhuma concatenação, sem jogada, sem transição, sem nada. Não tem, não organiza nada. Não tem ataque perigoso, não tem jogadas, troca de posições, inversões, nada disso. Nessa noite promoveu a estreia do Rafael Sobis. Discreto, desentrosado, bateu um escanteio muito alto, que foi parar na lateral direita do Figueirense, que a partir dali contra-atacou e fez o seu gol
aos 11 minutos de partida. Até os 10 o Cruzeiro pressionava, dava a impressão que agora ia. Chutou algumas bolas para fora, tal, penetrou na área 2 vezes. Até que o Léo Arthur recebeu no contra-ataque, livre por trás da zaga, por trás do Manel. O Patrick Bray não chegou na cobertura a tempo, ele tocou por cima do Fábio, que saía com categoria. 1-0 para o Figueirense, que chegou a criar 2 grandes chances logo depois. Poderia ter ampliado esse marcador, o Cruzeiro totalmente confuso, perdido, ansioso, todos os defeitos que vinha com Adilson Batista, com Anderson Moreira, com Ney Franco, no Célio Lúcio, na interinidade dele ali. Até que aos 35 o Ayrton, que entrou como ponta direita, foi para a esquerda, pegou a bola na esquerda e saiu limpando para dentro, limpou 2 jogadores e arrematou de fora da área e acertou um belo gol de curva no ângulo. 4º gol consecutivo, em 4 jogos consecutivos desse jogador, que jamais tinha feito um gol como profissional. É um garoto, ele veio da Inter de Limeira para o Cruzeiro, ele saiu da Inter de Limeira pelo Cruzeiro. Ele não tinha feito gol como profissional, já é o 4º jogo seguido em que ele salva o Cruzeiro. Ele salvou o Cruzeiro, alguns empates aí que o time obteve, numa vitória que teve. Então, está devendo, não vai pagar, não vai conseguir, não vai subir, pode desistir. Eu não posso garantir matematicamente que ele não vai subir, porque a matemática é uma coisa meio maluca. Mas a gente não vê o time melhorar, o time crescer, o time evoluir como conjunto, como quadro. Não vê. Você vê lutando. Luta, realmente não se entrega, sai perdendo, consegue empatar. Foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Figueirense. Mas eram jogos ganháveis. Eram jogos. Esses 2 adversários, no começo do campeonato, ele ganhou lá fora, em Campinas e em Florianópolis. Naquela sequência inicial que ele ganhou 3 jogos. Foi a última vez. Ele não consegue mais ganhar 2 jogos seguidos. Depois ele ganhou do Vitória, na estreia do Ney Franco. Ganhou da Ponte Preta, ainda com o Ney Franco. Ganhou do Brasil, do Operário do Paraná, na estreia do Filipão. E ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, fora. E ganhou do Paraná também, e da Ponte Preta. Então são 8 vitórias apenas. Pode ser um fator de desempate para ele não cair. Mas para subir não vai ser. Com 25 pontos, conseguir 40. A não ser que baixe muito a média de subida, mas a gente vê que o G4 está com 37. A rodada está no início ainda. Ele está em 15º lugar. Ele não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada. Tá? A 5 pontos dela. Mas também não vai subir. Outros podem subir. Né? A Chapecoense tem mais de 40 pontos. Aí você tem o América, o Cuiabá, o Juventude, o Paraná, a Ponte Preta. Tem uma turma muito lá no alto. Sampaio Correia. Então é uma turma muito acima, mas muito à frente dele. Então ele vai ter que ir para o seu próximo jogo com ele, simplesmente, contra a Ponte Preta, contra a Chapecoense, em Chapecó. Líder do campeonato com mais do que o dobro de pontos. Quase o dobro de pontos dele. Né? Vai pegar a Chapecoense. É um jogo muito difícil dele sequer conseguir sair de lá com um empate. Então, torcedor cruzeirense, respire fundo. Agradeço os bons momentos que você já vivenciou antes com esse time, mas por enquanto não sonhe com maiores páginas imortais, não. O time nem decepciona mais, nem é capaz de decepcionar, o que é pior. Ele dá pena. E quando você deixa de se decepcionar e passa a ter pena do time que você gosta, que você aprendeu a gostar, a coisa é porque está feia mesmo. E não acredito mais que seja com o Filipão que vai melhorar, não. Estancou a sangria, mas não quer dizer que está ganhando. Não, está empatando. Empatando não quer dizer nada. Empatando hoje é derrota. É 1 ponto em vez de 3. Quando você pega Guarani e Figueirense no Mineirão e não consegue ganhar de nenhum deles, você vai ganhar de quem? É isso aí. Era uma vez um grande clube que vai demorar a ser grande novamente. Infelizmente. Esse é, meus amigos. Fique com a gente. Aquele abraço.